Ai, meu Deus, agora a pressão ficou maior. E ainda com a minha professora aqui, a Simone Salomão, falei para ela, ai, agora é que eu estou nervosa. Muito obrigada, Olívia. Parabéns, Ju. Maravilhosa a sua palestra. Bem-vindos todos que estão aqui hoje. Eu estou nervosa. Professora, não olha aqui. Bom, meu nome é Eliane Girão, eu sou sócia fundadora da ESG Corp, idealizadora do Legal Experience, que, na verdade, é um projeto que nasceu como fruto de vários seminários e comitês que eu fiz no Brasil todo. Foram mais de 60 seminários com gestores de escritórios, departamentos jurídicos, consultores, a Simone participou de alguns. E a gente rodou o Brasil, né? O foco era levar a gestão estratégica para aquele advogado que não tinha a técnica de gestão, porque a gente não estuda, eu não sou advogada, né? Advogado não estuda finanças, marketing, recursos humanos na faculdade, e aí, de repente, ele se depara, né, com a gestão de um escritório ou gestão de um departamento jurídico, e aí os desafios só começam, né? Falando em história... Opa, acho que eu saí. Olha como eu estava novinha aqui. Na verdade, eu coloquei essa foto propositalmente. Aqui foi no começo da ESG Corp, quando eu conheci o CEAI, que era o Centro de Estudos de Escritório de Advocacia, e a Simone foi minha professora durante bastante tempo lá. O CEAI era composto por um grupo de professores da GV, e nós tínhamos vários temas ali. A gente falava sobre finanças, a Simone era minha professora no Comitê de Finanças, marketing jurídico, recursos humanos. Então, ali eu me identifiquei bastante. E falando de história, né, Ju? Eu quero contar um pouquinho da minha história, porque eu acho que a história ela inspira outras pessoas, né? Principalmente nessa crise que o país está enfrentando, né? A gente às vezes fica desanimado, até meio depressivo, né? Então é importante a gente compartilhar histórias, né? Histórias de superação. E a história é um gatilho mental muito importante, né? Então busquem aí uma história bacana para contar para os seus clientes, né? De preferência que não seja tão triste, porque aí senão fica complicado, mas de superação é sempre muito legal. Então, voltando, essa palestra é baseada na minha história, experiência e trajetória profissional. Eu sou vendedora, na verdade, há mais de 20 anos, e há 18 estou no segmento jurídico. Eu comecei em 2001, e estou até hoje, já passei por várias etapas, eu vou voltar um pouquinho aqui na minha timeline. Na verdade, a minha carreira começou aos 6 anos de idade. Naquela época não existia trabalho infantil, a gente tinha que trabalhar para sobreviver mesmo. O meu pai ele era feirante e ele vendia flores artesanais nas feiras livres, né? E aí alguém tinha que produzir aquelas flores, né? Então os filhos ficavam na mesa produzindo as flores. A gente enfiava a florzinha dentro do arame. A flor era sempre viva, não sei se vocês conhecem, eu nunca mais vi. Mas é uma flor bem delicada, só que dura bastante tempo. Então, ele fazia aqueles arranjos, nós produzíamos os arranjos, e ele vendia nas feiras livres. E aquele era nosso sustento. Então, nessa fase da minha vida, eu aprendi a ser detalhista, porque se eu errasse, né, a flor, eu estragava a florzinha, então tinha que ter bastante atenção ali. Aos 15 anos, eu queria ganhar o meu próprio dinheiro. E aí, fase de Natal, tipo essa agora, assim, vésperas de Natal, eu fui procurar um emprego. Meus pais não queriam, mas eu fui e encontrei um emprego de empacotadora, numa loja para presentes. E foi muito interessante essa experiência, porque aqui eu comecei a perceber, né, que eu queria saber para quem iria aquele presente. E aí, de acordo com
com o ganhador do presente, eu fazia a embalagem. Então, a pessoa comprava um brinquedo, queria saber se era para a menina, para um menino. Um presente era de casamento, era um presente individual. E aí eu montava aquelas embalagens sempre com muito capricho e muito cuidado. E foi muito bacana, porque eu recebia muitos elogios dos clientes e dos donos da loja. Passado o Natal, saí da loja e fui trabalhar como auxiliar de crediário numa loja de sapatos. Aqui, eu descobri que eu tinha muita empatia pelas pessoas, porque chegavam aquelas mães com um monte de filhos no final do ano, querendo aprovar um crédito e muitas vezes não conseguiam. E aí eu fazia da vida dos donos da loja e dos donos da empresa de crédito, que era a Ultracred, acho que nem existe mais, um inferno, porque eu fazia tudo para aprovar aquele crédito. Então, eu queria que aquela mãe conseguisse dar os seus sapatos para os seus filhos. Depois, passei por estágio em eletrônica, fui estagiária de gestão de administração no Banco do Brasil. E, em 2001, eu comecei a minha trajetória no segmento jurídico. Eu comecei com o meu irmão. Quem aqui conhece a ProLink? Conheceu a ProLink? CPPro. CPPro, Controle de Processo ProLink. Então, eu fui pioneira aqui em São Paulo na venda do CPPro, que era o software de gestão de processos, e depois passou a ser um software de gestão de escritórios. Nós éramos representantes, eu e meu irmão, e a gente vendia o software. Imagina, eu, administradora de empresas, tinha passado por essa experiência toda, comecei a vender software para advogado, em 2001. 2001, quais eram os escritórios que utilizavam tecnologia? Hein, Simone? A gente comeu muita grama, né, amiga? Aí a gente chegava assim no escritório, o advogado falava assim, mas existe algum sistema que eu possa passar esses meus processos para dentro do software? Ninguém falava de digitalização, né, na época. E muitos advogados falavam, isso aí não vai pegar, advogado gosta de papel. Enfim. E aí eu camelei muito para conseguir vender o meu primeiro CPPro para um grande escritório, que foi o Bandeira de Mello, acho que existe ainda. E aí eles compraram para 300 acessos, e a ProLink acabou criando uma tecnologia nova, porque o Bandeira de Mello trabalhava para militares, e os militares tinham que acessar de tribos até... Então, não tinha internet. A ProLink teve que desenvolver uma tecnologia própria para conseguir fazer todo mundo acessar a ferramenta. Em 2003, eu conheci o CEAI, e aí eu me encontrei, porque eu falei, nossa, que legal, né? Gestão com tecnologia, com finanças e advogados, eu aprendi muito. Sempre fui muito grata a todos eles, porque foi um divisor de águas para mim. Eu fundei a ESG Corp com um foco na venda do software, mas também a implantação do software, porque eu percebi que não adiantava o advogado comprar a ferramenta e não usar. E aí eu comecei a usar algumas técnicas de gestão, fluxo de caixa, fluxo de trabalho. E aí eu fui estudar gestão de projetos, fui estudar finanças, que o software tinha, fui estudar como funcionava o fluxo de agenda. Enfim, eu ajudava o cliente na implantação, treinava a equipe e também cadastrava os processos quando o cliente não queria se dar o trabalho de cadastrar. Eu fiz muito isso para fazer o cliente usar. Fazia isso de graça, inclusive. Aqui passou uma etapa, 2012, que eu esqueci de colocar. Eu implantei muito CPPro em muitas empresas, escritórios. Eu trabalhei na JBS, implantei o sistema lá, na Ultragás, na Ultrapar, Ipiranga. Eu trabalhei tanto em empresa que eu acabei criando um comitê chamado Comitê de Departamento Jurídico,
que eu faço alguns eventos até hoje, né, com vários gestores de grandes empresas. Inclusive, tem um movimento chamado Jurídico Sem Gravata. Quem aqui conhece? Então, a gente tem que criar o Jurídico Sem Salto. Eu não vejo a hora. A gente acaba tendo que andar, né, no formato que o nosso avatar anda, né, com terno e tal. Então, em 2012, eu comecei a perceber, na verdade, eu já estava percebendo, que os advogados tinham muita dificuldade para falar de gestão, principalmente fora de São Paulo. E aí, o que eu fiz? Em 2012, o CEAI acabou, eu pedi autorização para o Frederico, que na época era o presidente, e aí eu comecei a fazer seminários em todo o Brasil. Seminário de Gestão Estratégica para Escritório e Departamento Jurídico. Na mesma época, eu fazia os comitês, que eu acho que você participou de alguns também, né, Ju? Muita gente aqui acho que participou. E a gente fomentava a gestão e todas as áreas envolvidas na gestão. Compliance, tecnologia, tudo que pudesse influenciar a gestão, todos os assuntos a gente levava. Em 2019, o seminário de gestão já estava meio batido, era mais do mesmo, e aí eu quis criar alguma coisa diferente, um evento que os participantes pudessem ter uma experiência diferenciada, e foi esse evento que o pessoal está falando aqui. Aí eu criei o Legal Experience 2019. Eu comecei a criar, na verdade, em 2018. Em 2019, a gente realizou o evento, que foram vários painéis com cases de sucesso de profissionais que já haviam implantado ferramentas, tecnologia, marketing, recursos humanos, enfim, e que tinham resultados para apresentar. E, ao final, nós brindamos os participantes com uma palestra show, na verdade, a experiência show, com o Masterchef Henrique Fogaça. Quem conhece Henrique Fogaça? Então, ele é um fofo, é um lorde, ele não é bravo daquele jeito. Eu vasculhei a vida dele. E por que eu chamei Henrique Fogaça? Porque, primeiro, que eu adoro comida. Se vocês me olharem depois sem terno, eu tenho uma tatuagem aqui. Eu não sou chefe, mas eu adoro cozinhar, adoro comer. E comida está em alta, né? Então, eu falei, eu preciso levar alguém que possa trazer a gestão para a preparação de um prato de comida, alguma coisa parecida. E aí eu chamei 3 grandes líderes do mercado e eles cozinharam junto com o Henrique Fogaça, usando algumas técnicas de gestão como PDCA, 5W2H. Quem não conhece, vale a pena conhecer, são ferramentas bem interessantes. É aqui? Me ajuda. Deixa eu beber uma água enquanto isso. Vamos passar mais? Agora vai? Enfim, aqui eu já falei, eu sou coordenadora do comitê, associada à Comissão Permanente de Compliance, diretora de Eventos e Relações Institucionais da ESG. Eu criei mais de 60 seminários de estratégia em todo o Brasil, então eu conheci muita gente, né? Daí que o pessoal fala, a Eliane conhece todo mundo. Nem sempre foi assim. No começo, eu tive que fazer 1 a 1, que é visitar cada escritório para vender o projeto, visitar empresas, visitar OABs para conseguir parcerias. Então, foi um trabalho bem de formiguinha mesmo, de porta em porta, até a gente conseguir criar um nome. Na verdade, eu estou mostrando aqui que nem sempre é fácil, né? A gente tem que construir uma história e, dentro dela, aproveitar, né, tudo que a gente teve de bom para aplicar em alguma coisa. Bom, agora a agenda da palestra, né? Chega de história, vamos falar um pouquinho sobre a agenda. Eu vou falar aqui o que é networking, alguns gatilhos mentais, existem muitos. Assim, eu posso listar 30 gatilhos mentais que podem ser utilizados durante uma reunião, uma prospecção com um cliente.
mas eu vou citar alguns aqui em função do tempo, eu sei que não pode falar. Corrido, aprendi. Mas é que realmente o nosso tempo é limitado, né? Mas vale a pena vocês pesquisarem depois no Google, que ali tem bastante conteúdo. Onde está concentrado o nosso maior volume de persona? É Cristiano, né, o nome dele, que falou sobre marketing, que ele falou sobre marketing digital. Então, persona é o nosso cliente ideal. No mundo digital, a gente usa avatar, que é o perfil correto do cliente que você gostaria. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E algumas dicas de ouro, lembrando que tudo isso são informações que eu trouxe da minha história, da minha experiência de 18 anos no segmento jurídico. Quem aqui advoga para a empresa? Tem algum gestor de empresa aqui? Ex-gestor de empresa? Empresa. Então, muito gestor de escritório pensa assim, nossa, vamos falar, o departamento jurídico vai falar nessa palestra, não tem nada a ver comigo. Gente, é o seu cliente. Então, assim, procurem assistir palestras de gestores de departamento jurídico, porque é a sua persona que está falando qual a expectativa que ela tem com relação a você, com relação ao escritório. E gestores de departamento jurídico, às vezes, vão em uma palestra que falam muito de marketing. O gestor de departamento jurídico ele também tem que fazer marketing interno, ele tem que fazer marketing externo, porque aquele emprego pode não ser garantido. Então, o marketing pessoal é muito importante, né? Você tratar da sua imagem, você tratar conteúdo e estar sempre exposto, principalmente hoje nas redes sociais. O que é networking? Networking é uma palavra em inglês que indica a capacidade de estabelecer uma rede de contatos ou uma conexão com algo ou alguém. Nesta rede, existe a partilha de serviços e informações entre as pessoas com interesse comum. Olha aqui, a gente tem um grupo, né, de pessoas onde um ajuda o outro e a gente sempre está conversando sobre conteúdos comuns do grupo. E, apesar de ter uma relação profissional, deve existir sempre a reciprocidade. Quem aqui já ficou chateado porque ajudou um parente, um amigo, e aí depois você teve problema? Isso é complicado, mas, assim, quando alguém faz alguma coisa por você, é importante você lembrar, né, ter gratidão por aquela pessoa. Né? E o gatilho mental da reciprocidade é um dos mais importantes que existe. Por quê? Nós já nascemos com esse gatilho. Né? Quem são as primeiras pessoas que a gente quer retribuir carinho? Os nossos pais, né? Porque eles cuidaram da gente. Então, a reciprocidade é um gatilho mental muito importante no mundo dos negócios. Eu sempre falo nas minhas palestras, né? A vida é uma dança das cadeiras. Ora sentado, ora de pé. Então, quando você está em cima, não esnobe os seus colegas, porque você pode precisar. Né? Isso é bem importante. Então, o gatilho mental da reciprocidade, a gente já falou. Né? Você sente vontade de retribuir o que você recebe. Gatilho mental da comunicação. E aqui é muito importante. Eu vi que os palestrantes anteriores de marketing falaram bastante, a Ju também falou maravilhosamente bem sobre comunicação, mas aqui é uma dica minha, né, que eu sou uma pessoa que eu falo muito, aliás, eu sou hiperativa, e eu tive que trabalhar muito essa questão em mim. Nós temos a mania de chegar num cliente e falar. Né? A gente fala, porque a gente está tão envolvido com aquele nosso projeto, né? Ou seja, no departamento jurídico, você vai passar alguma informação para os diretores, você quer falar. Então, assim, calma, senta, respira e ouve o seu cliente.
Por quê? Às vezes você fala, 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 e aí o seu cliente abre a boca e fala que quer algo totalmente diferente de tudo aquilo que você falou. Então, você gastou tempo, energia e não teve o resultado que você gostaria. É importante ouvi-lo e tentar identificar quais são as dores do cliente e possíveis objeções. Quando você está numa reunião, o seu cliente ele vai passando, quando você deixa ele falar, ele vai passando as objeções. O que são objeções? São, na verdade, a gente normalmente evita gastar dinheiro, principalmente quando é com advogado, com um projeto diferente. A gente cria objeções para não adquirir aquele produto ou serviço. Quando você tem informação sobre as dores do seu cliente, você consegue combater essas objeções. E aí vai ficar mais fácil para você fechar com o seu cliente. Gatilho mental da emoção. Esse gatilho funciona bastante em eventos, aulas, videoaulas, né? Contar uma história, a Juliana falou sobre isso também, de superação é bem interessante. Fatos que gerem empatia, cases de sucesso, porque o ser humano age muito mais pela emoção do que pela razão. Existem estudos que comprovam isso. E por que acontece isso? Porque a gente toma decisão o tempo todo, nós somos bombardeados por informação o tempo todo. Se você tivesse que parar para analisar cada decisão, você não sairia do lugar, né? Então, muitas vezes, a gente age muito mais pela emoção. É aquele efeito manada, né? Os búfalos estão andando, andando, um vai para o outro lado, todos vão junto. Por quê? Se é um predador, ele não vai ter tempo de analisar se ele vai para lá, se ele vai parar, então ele vai junto. E sempre que você contar uma história, seja autêntico, porque senão a história pode se tornar piegas e você pode comprometer a sua negociação. E aqui, rapidinho, a gente vai falar sobre como identificar a sua persona, o seu avatar ou o seu cliente ideal, como queiram chamar. Lembrando que, no mundo digital, o pessoal está usando o avatar, né? Antes de falarmos sobre persona avatar, vocês lembram que eu contei a timeline da minha vida? O que eu descobri? Depois de anos de trabalho, de consultoria, estava até conversando com a Simone no almoço, que eu gosto de fazer eventos, eu gosto de participar de eventos, eu gosto de me conectar com as pessoas. Então, é isso que eu vou fazer. Eu não quero mais ser consultora. Eu estava depressiva. Era complicado para mim chegar numa empresa, aquela briga de poder para implantar um sistema. O que um quer, outro quer. Eu cansei. Falei, agora eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou participar de eventos, eu vou realizar eventos, eu vou estudar marketing digital. Estou estudando marketing digital. Aos 47 anos, estou estudando marketing digital e eu vou ficar muito boa, vocês vão ver. Então, é interessante vocês pensarem no que vocês realmente gostam de fazer. Porque trabalhar no que a gente não gosta é muito complicado. Oi? É uma tortura. Você começa a não querer trabalhar, começa a ter desculpas. Então, assim, é importante você amar o que você faz. E identificar no que você é bom. Né? Então, eu percebi que, desde criança, eu dava bom dia a cavalo. Sempre super simpática, gostava de conhecer pessoas, de ouvir histórias, de contar história. Então, isso me ajudou bastante com os eventos e com essa autoridade que o mercado me deu como uma pessoa boa em networking. Construindo autoridade. Estuda, aprenda, converse com outras pessoas que são autoridade naquele tema que você quer aprender. Participe de grupos de pessoas que são autoridades na área. E não pare. Continue, participe de eventos como esse, né, que são importantes. E o terceiro passo, identificar a sua persona, que são os dados demográficos dela, né? Se vocês quiserem fazer esse exercício aqui, ou então leva para casa. Isso aqui é fundamental para o sucesso do nosso trabalho.
Por quê? Você tem que saber qual a média de idade da sua persona. E eu vou explicar por quê. Hoje, com as startups, quem são os donos das empresas? Qual a faixa etária deles? Então, assim, é muito importante você identificar qual a idade, a faixa etária média da sua persona. O sexo. Por que sexo é importante? Apesar de a gente estar buscando igualdade e tal, as mulheres gostam de coisas diferentes. Por isso existem revistas de mulher e existem revistas de homens. E hoje, no segmento jurídico, para quem trabalha para departamento jurídico, vale uma informação importante. A mulherada está dominando. Eu estive no evento do Jurídico Sem Gravata na quinta-feira. A mulherada está dominando as superintendências, diretoria das empresas. Então, assim, cuidado com o machismo, né? A gente tem que prestar atenção nesse item. A profissão, né? Às vezes o seu avatar pode ser um advogado, às vezes ele pode ser um economista. Tem alguém aqui que não seja advogado? Qual a sua profissão? Estagiária de direito. Ah, então já está direcionada, vai ser advogada. Classe social, né? Qual é o tipo de serviço que você vai oferecer? Se você vai trabalhar para pequenas empresas, para empresas familiares, médias empresas, grandes empresas, é importante você identificar isso também. Partido político, religião, futebol, são temas que eu não recomendo discutir, de maneira nenhuma. Cada um tem o seu, e assim a gente tem que respeitar, né, a religião, o partido, o time do outro, e isso não vai te ajudar em nada, só vai te atrapalhar se você levar uma polêmica como essa para uma reunião. Do que as pessoas, os seus futuros clientes gostam? Eles gostam de viajar? Eles gostam de cachorro? Né, a Ju também falou, entra na rede social do seu avatar e dá uma olhadinha no perfil dele. Por quê? Assuntos como culinária, cachorro, viagem, conectam. Então, quando você fala um assunto em comum com o seu possível cliente, você se conecta com ele e a conversa fica mais agradável. E agora, as principais dores da sua persona. É interessante você listar isso, tá? Tem que listar, porque é aqui que você vai tirar e corrigir as objeções. A sua persona tem falta de tempo? Leva um serviço que vai ajudá-lo a ter mais tempo. Às vezes, ele quer ter mais tempo com a família, quer ter mais tempo para cuidar da saúde, né? Ele está preocupado com a concorrência, ele está com defasagem de informação. Saiu uma nova lei lá e o departamento jurídico está recebendo muita ação por conta dessa lei. Leva um evento para ele, para o jurídico dele. Faça. Você ia gostar, não ia? Agora tem várias leis digitais novas. Seria legal um escritório falar, posso levar um conteúdo para a sua equipe? Fazer uma apresentação? É bem legal. Falta de pessoas qualificadas e comprometidas, medo de perder o emprego, medo de perder o cliente, medo de falar em público, enfim. Tenta identificar quais são as dores da sua persona. Falta de dinheiro? Como chamar a atenção da sua persona? O Cristiano também falou bastante. Conteúdo, gente, é, hoje, o bem mais precioso que existe. E a gente, na internet, a gente fala conteúdo raiz, que são palestras, aulas, e-books, livros, palestra, aula, videoaula. A melhor ferramenta para publicar é o YouTube. Inclusive, eu tenho várias entrevistas que eu não estava tão nervosa que nem estou hoje. Culpa sua, Simone.
Tem várias aulas lá, se vocês pesquisarem Eliane Girão no YouTube, tem bastante material interessante sobre gestão jurídica e todas as áreas da gestão jurídica. Lembrando que o conteúdo raiz você tem que conhecer profundamente do assunto, né, e ele vai te trazer autoridade. Né, para você se destacar, todo mundo falou aqui, né, é importante se destacar, é importante se destacar. Então, crie conteúdo naquilo que você gosta e estudou. Esse conteúdo se chama raiz. E, nesse mundo digital, a gente fala conteúdo Nutella. Você pode pegar esse conteúdo raiz e fatiar e colocar em outras redes sociais, como LinkedIn, Facebook, Instagram, né? Eu não usava o LinkedIn. Aí, esse ano, eu entrei no LinkedIn para começar a usar, eu descobri que eu tinha 20 mil seguidores. Eu falei, nossa, eu preciso começar a aprender isso aqui. Estou aprendendo a mexer em tráfego do LinkedIn, porque nas redes sociais, na verdade, quando você posta algum material, só 4% das pessoas que te seguem têm acesso àquilo. Hoje, as redes sociais ganham com impulsionamento pago. Então, eu estou estudando isso, numa próxima eu vou falar sobre isso com vocês. Conteúdo Nutella são conteúdos rasos, curtos, derivados. É uma degustação do conteúdo raiz. Eu posso dividir o conteúdo raiz em fatias, que é mais fácil de gerir. E as melhores ferramentas, né, como nós falamos, LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, etc. O conteúdo Nutella traz volume de seguidores. Onde está concentrado o seu maior volume de clientes? Alguém pode responder? É um nome usado, é um apelido. Poderia ser, por exemplo, nugget, que você fatiou. São conteúdos mais curtos. O Nutella são conteúdos curtos. Sabe um pão? O raiz é um conteúdo profundo. E o Nutella são conteúdos mais rasos, que você vai usar para chamar a atenção. Aqui, rapidinho, onde estão os clientes? Olha só, um banner enorme digital e todo mundo aonde? No celular. No celular tem tudo que vocês precisam, uma ferramenta maravilhosa para vocês fazerem vídeo Nutella, raiz, etc. Aqui não vai dar tempo, mas eu vou disponibilizar a minha apresentação para a Olivia. Trate seu network como uma irmandade. Aqui tem uma foto lá do Legal Experience, o Henrique Fogaça ali, muita gente daqui lá. E aqui a minha maior conexão, que é a minha família. Meu marido Edson, minha filha Rafaela, meu filhote Henrique. Muito obrigada pela atenção, agradeço mais uma vez a Olivia. E aqui estão os meus contatos, eu estou à disposição de todo mundo. Obrigada.